Glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, quero convidar você, no nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia, livro de Salmos, número 73. Livro de Salmos, número 73. Salmos de número 73. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, Salmos de número 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes premem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Bíblia aberta na mão no nome de Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler. Esse salmo é um salmo que particularmente eu gosto muito, porque ele descreve e consegue atender
as mais variadas áreas da vida do homem, principalmente do homem que serve a Deus. Esse é um salmo que ele trata de muitos assuntos, e o principal propósito dele é apresentar, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, em segundo lugar, o quanto uma visão errada e equivocada nos permite nos afastar de Deus, nos distanciar de Deus. Esse é um salmo que ele deveria ser um dos salmos que poderia ser leitura de cabeceira de muita gente em todos os nossos dias. Por quê? Porque ele é um salmo muito reflexivo, além de ele falar diretamente a respeito da minha vida e da tua vida. Ele fala de nós, ele fala a respeito dos nossos pensamentos, ele fala de uma narrativa que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Este é um salmo que ele apresenta indagações e também respostas. Esse é um salmo que ele tem a capacidade de nos fazer compreender aquilo que o Senhor quer que verdadeiramente nós venhamos entender. Amém? Então, acompanhe comigo, olhe para mim, quando eu falar para você acompanhar junto comigo no texto, você acompanha no texto, para a gente ficar bem alinhado no pensamento. Esse salmo ele começa com uma conclusão. O salmo de número 73, atribuído a Asaf, esse é um dos 10 salmos que são atribuídos a Asaf, o cantor maior de Davi, aquele a qual era responsável em conduzir o povo à adoração, em louvores a Deus. E esse é um dos salmos a qual apresenta a história de Asaf, que muitas das vezes se identifica com a minha e com a tua história, ou algum momento da minha vida e da tua vida. Esse é um momento que narra questionamentos de Asaf. Mas antes de ele apresentar os seus questionamentos, antes de ele apresentar as suas conclusões erradas, depois do seu encontro com Deus, ele inicia a escrita desse salmo apresentando a sua conclusão final. Então, o primeiro verso desse salmo nada mais é do que a conclusão de tudo aquilo que Asaf aprendeu e entendeu a respeito de Deus. E a primeira declaração que ele faz é: verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. E acrescenta mais uma qualidade, mais uma característica: para aqueles limpos de coração. Essa pergunta ela é importante. Na verdade, essa é uma declaração que deve ser seguida por uma pergunta a respeito do nosso conceito a respeito de Deus. Deus é bom para você? Não me responda. Você pode fazer a mesma declaração que Asaf: verdadeiramente Deus é bom. Por quê? Porque nós iremos perceber que os nossos sentidos, a maneira como nós olhamos o mundo, tem a capacidade de também alterar o nosso conceito a respeito de Deus. E foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf, diante daquilo que ele via e ouvia, ele teve o seu conceito a respeito de Deus, a respeito do seu relacionamento com Deus, abalado, distorcido, conduzindo a uma conclusão errada. E depois de muito tempo, e depois de muitas aflições e angústias, depois de muitas pontadas nas suas entranhas, como ele diz, depois de se adentrar e ter um encontro com Deus, ele vem e faz essa declaração: verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom para você? Verdadeiramente a gente pode fazer essa declaração? Porque, dependendo da circunstância, eu disse que o nosso conceito, a nossa visão pode mudar. Asaf também faz uma segunda declaração: que Deus ele é bom, não somente para os filhos de Israel, mas para aqueles que são limpos de coração. São duas declarações
no mesmo verso. Primeiro, ele está dizendo que Deus era bom para com o seu povo. Israel representa aqui, não somente naquele tempo, como agora, o povo de Deus, a igreja de Deus. E Asaf está dizendo, olha, verdadeiramente Deus é bom para com a sua igreja. Verdadeiramente Deus é bom para com a sua assembleia. Verdadeiramente Deus é bom para com o seu povo. Isso é importante, eu estou frisando bastante, porque às vezes, dependendo da circunstância que a gente está vivendo, a gente pode questionar a bondade de Deus. A gente pode questionar as misericórdias de Deus. A gente pode questionar a justiça de Deus. Às vezes, dependendo da situação, a gente fala, Deus, eu creio que Tu és bom. A Tua palavra diz que Tu és bom. A Tua palavra declara a respeito da Tua bondade, mas eu estou vivendo essa situação. Aonde que está a Tua bondade para comigo? Aonde que está, Senhor, a Tua justiça, a Tua misericórdia, a Tua graça? Porque eu estou passando esse problema, eu estou passando essa luta. Eu estou vivendo dentro dessa situação já tem muito tempo. Cadê, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia? E isso é consequência dos sentidos. O próprio Deus nos atribuiu de 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. E você vai perceber o quanto esses sentidos influenciam e são e podem ser determinantes em relação ao nosso relacionamento com Deus. O grande dilema de Asaf, o grande questionamento de Asaf foi exatamente aquilo que ele sentia e percebia através dos seus sentidos. De maneira rápida, ele olhava, a gente vai falar com detalhe, mas ele olhava para os ímpios e via a prosperidade deles. Ele não somente via a prosperidade dos ímpios, ele também ouvia o que esses ímpios falavam e a quantidade de pessoas que se cercavam ao redor deles. E aquilo que Asaf via e ouvia foi mexendo com a sua estrutura, foi mexendo com o seu interior, foi mexendo com a sua fé. Ele também, diante daquilo que via e ouvia, ele teve os seus sentimentos em relação a Deus alterados. Eu acredito que você já deve ter feito essa pergunta: Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu oro, eu te busco, eu estou na tua igreja, eu faço parte da tua igreja, eu sou igreja. E eu olho para muita gente aí fora, ímpios que não conhecem a tua palavra, que não temem ao teu nome, que não obedecem à tua palavra, que são indiferentes, zombam de ti, escarnecem do teu nome, blasfemam do teu nome, sabe, humilham a minha fé, e eles são prósperos, e eu, Senhor? Quem já fez essa pergunta? Quem já questionou a respeito disso? Quem já questionou a respeito da bondade de Deus, a respeito da fidelidade de Deus, a respeito da justiça de Deus? Senhor, eu sou teu servo, como é que o Senhor permite que essa injustiça aconteça? Quantos homens injustos que praticam tantas injustiças e eles têm uma vida tranquila? Amém? Quem já ouviu alguém questionar sobre isso? Talvez você mesmo já tenha questionado em algum momento da sua vida. Por quê? Porque aquilo que você via, aquilo que você estava ouvindo, aquilo que você tocava, aquilo que você comia, ou seja, está falando exatamente daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos usufruir.
não estava da maneira que aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso paladar, de acordo com aquilo que a gente podia tocar, de forma agradável. Não estava da maneira que nós gostaríamos que estivesse. Enquanto a gente olha para pessoas às vezes perto da gente, que tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter, e eles não servem a Deus, eles não conhecem ao Senhor, eles zombam, eles escarnecem, eles fazem chacota da nossa fé. Amém? Essas, na verdade, foram as indagações de Asaf. Como eu disse, ele começa com uma declaração. Ele começa dizendo: verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Ele faz duas observações que nós iremos perceber lá na frente o quanto são importantes. Por que ele faz isso? Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, vem reforçar essa premissa. Jesus, quando trata das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado os limpos de coração. Em outras traduções, os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Jesus faz a mesma declaração que Asaf também faz. Só que Asaf, dentro desse texto, nós temos algumas alternâncias de realidades, de declarações. Dentro desse texto, a gente vai encontrar um Asaf questionando, murmurando, indignado, quase se desviando. E dentro desse mesmo texto, a gente vai encontrar um Asaf arrependido, humilde, convertido, em comunhão com Deus. E em cada estado, em cada tempo da sua vida, ele desenvolve uma conclusão e uma visão diferente. É só para a gente entender o quanto o nosso estado espiritual determina a visão que temos a respeito de Deus, das obras de Deus e das coisas de Deus. O nosso estado espiritual vai determinar diretamente toda essa nossa visão, a maneira como a gente encara e lida com tudo isso, a maneira como nós lidamos com os nossos sentidos, a nossa visão, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que muitas das vezes absolvemos, que colocamos para dentro, ou seja, aquilo que temos. Amém? Está todo mundo me entendendo? Então bora olhar para a vida de Asaf, bora olhar para a história de Asaf, porque o que me chama a atenção nesse texto é que ele é uma história real. Ele é o testemunho de um homem, ele é um testemunho de um servo de Deus, de um adorador, de um homem que estava na presença de Deus continuamente, de um homem que estava e era responsável pela adoração na casa de Deus. Era um homem responsável em conduzir a igreja, o povo, a adorar a Deus, a servir a Deus, a louvar a Deus. É esse homem de Deus, é esse homem que adora a Deus, que louva ao Senhor, que canta ao seu nome, que está vivendo esse dilema e confusão espiritual. Esse homem. Amém? Alguém está me entendendo? Você percebe o quanto ele se identifica comigo e com você? O quanto, dependendo da circunstância que a gente está vivendo, o nosso estado de espírito, a nossa condição espiritual, ela vai mudar. O quanto a maneira como nós absolvemos e percebemos o mundo em que vivemos, através dos nossos sentidos, são 5, todo mundo já sabe, tem a capacidade de mudar a condição da minha alma, do meu coração. Amém, irmãos? Então vamos meditar.
Asaf no verso 1 diz: olha, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aí agora ele começa a contar a sua história no verso 2. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. A gente está falando de um homem responsável por conduzir o povo de Deus à adoração e ao louvor. Aquela pessoa que você olha dentro da igreja e ela está alegre, ela está incentivando, ela está estimulando o povo. Irmãos, bora adorar, bora louvar, bora buscar a face de Deus. Irmãos, bora cultuar ao Senhor. É esse homem que ele está diante do seu dilema pessoal. E ele, a gente vai ver no decorrer do seu testemunho, que ele está declarando: olha, os meus pés quase se desviaram, eu quase me afasto da presença de Deus, eu quase desvio os meus caminhos do caminho do Senhor, eu quase tomo uma outra rota, eu quase tomo uma outra direção na minha vida, por causa que aquilo que eu via, aquilo que eu ouvia me mexia muito. Aquilo ali tinha capacidade de machucar o meu estado, a minha alma, de machucar o meu coração. Ele diz que a maneira como ele percebia o mundo fez que o seu coração ficasse azedo. Dá para entender? Você conhece alguém azedo? Sabe aquela pessoa amarga, angustiada? Aquela pessoa que, sabe, ela não tem prazer, ela, sabe, é uma pessoa que é desagradável, e ela é por causa que o coração dela está desse jeito. Asaf diz que ele ficou desse jeito, e que as suas entranhas davam pontadas, ele sentia dores, e era algo muito difícil de ele lidar, era algo muito difícil de ele compreender. Porque ele tinha desejo e ele servia a Deus, ele adorava a Deus, ele estava na presença de Deus, mas quando ele olhava para lá fora no mundo, ele via os ímpios vivendo uma vida regalada, não faltava nada, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha muita comida, sabe, tinha servos, nem adoecia, eles adoeciam. Enquanto muitas vezes a gente está na igreja: Senhor, eu te sirvo e eu estou doente, Senhor. Senhor, eu te sirvo e as coisas financeiras estão tão difíceis na minha casa. Eu te sirvo e está tudo tão complicado. Eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que ralar tanto. Eu tenho que acordar de madrugada, sabe, acordar cedo, dormir tarde. E tem pessoas, Senhor, tem homens que eles não querem nada contigo. Isso era difícil de Asaf lidar. Assim como pode ser difícil para muita gente, para alguém que pode estar aqui. Assim como pode ser também um questionamento de algumas pessoas. A Bíblia vai dizer que Asaf fala e declara: olha, eu quase me desviei. Por quê? Ele vai dizer por quê? Porque eu tive inveja. Eu tive inveja da prosperidade. Irmãos, uma pessoa invejosa, ela é uma pessoa ressentida, ela é uma pessoa magoada, ela é uma pessoa descontente, porque a inveja, ela vai matando, e ela vai tornando aquela pessoa uma pessoa azeda, uma pessoa desagradável. Era como Asaf estava, e ele revela qual é o problema dele: eu tinha inveja, eu via a prosperidade deles e eu não entendia. Ele até vai dizer, quando ele parava para pensar, aquilo era muito dolorido para ele, porque ele não conseguia entender. Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Quer que tire o fundo para ninguém dormir? A Bíblia vai dizer que Asaf falava assim: olha, eu tenho inveja. Acompanha comigo, bora ler o que Asaf falava, no nome de Jesus. Amém? Olha o que Asaf dizia, versículo 3: eu tinha inveja dos nécios,
quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Olha o que ele está dizendo: até a morte deles é uma morte tranquila. Ele está dizendo, eles não morrem em aflição, em agonia. A morte deles é uma morte tranquila. É aquela morte que meio que ele vai lidar com ela de forma tranquila. Ele diz, não somente eles, não quando morrem, não há, aflição na morte deles, mas na verdade eles estão bem demais. Eles estão fortes, eles estão firmes. Eles estão, numa condição que muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, homens de Deus, servas do Senhor, que estão doentes. E aí, isso é uma luta, é uma dificuldade, irmãos, e isso era difícil para Asaf entender. Senhor, eles não, olha, eles têm dinheiro, eles são prósperos, a morte deles é uma morte tranquila, a saúde deles é firme, é forte. Ele continua dizendo aqui, para acompanhar comigo, ele vai dizer, olha, não se acham em trabalho como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. O que ele está dizendo? Olha, o trabalho deles é leve, não é trabalho pesado, eles não acordam que nem eu, Senhor, 3 horas da manhã eu vou dormir 10 horas da noite, para ganhar um sustento para minha casa, para minha família, para dar um futuro, um projeto, uma esperança. Então, ele está dizendo, olha, o trabalho deles não é como o dos outros homens. Eles também não são afligidos. Eles não passam com as lutas, com as aflições, com as adversidades do dia a dia, que eu tenho que enfrentar e lutar todo dia. Asaf continua dizendo, olha, por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Olha o que Asaf está dizendo, ele está dizendo, olha, essa condição de vida que eles têm, tornaram eles homens soberbos, homens arrogantes, indiferentes. E diz mais, Asaf dizendo, Senhor, eles têm mais do que eles precisam. Quando ele está dizendo mais do que o coração deseja, gordura, ele está dizendo, Senhor, não falta nada, pelo contrário, sobra. Está sobrando lá, Senhor. Ou seja, a vida deles é perfeita. Muita gente nos nossos dias da igreja olham para muitas pessoas lá fora e falam, Senhor, olham para aquele homem, para aquela mulher, uma pessoa famosa, uma pessoa com status social, uma pessoa rica, uma pessoa bem sucedida profissionalmente, uma pessoa que tem do bom e do melhor. Agora a gente vive uma época das redes sociais, onde muitas pessoas, e esse é o grande problema, porque a rede social, ela coloca um fardo social e econômico sobre pessoas, dentro da psique humana, que aquela pessoa não pode ter. O que eu estou querendo dizer? Foi o problema de Asaf, problema na alma. Sabe o que acontece? Ela olha para a vida dos outros e quer ter a vida dos outros. Ela quer ter aquilo, e é isso que é o grande poder do marketing digital e das redes sociais. As pessoas postam fotos, você não vê nas novelas, aquela mesa servida, aquela mulher que acorda toda arrumada de manhã, aquela mulher magrinha, bonitinha, e muitas pessoas que não tem aquela realidade de vida, trabalho muito, não tem tudo aquilo. O que ela fala? Eu quero ser igual a ela, eu quero ter o que eles têm, eu quero ser que nem eles. Só que a condição social é diferente, o meio que ela vive é diferente, a realidade é outra. E aí o que acontece? Essa pessoa já não fica mais satisfeita com a vida que ela tem, porque agora ela começa a projetar a vida dela, não mais nela, mas no outro. Ela começa a desejar aquilo, ser aquilo, ter aquilo. O padrão dela de referência passa a ser aquele. E aquilo é difícil de lidar para muita gente. Amém? Está todo mundo me entendendo, irmão?
redes sociais, marketing digital faz isso. Na verdade, para quem teve contato com o marketing, o lema do marketing é despertar o desejo e vender para as pessoas aquilo que elas não precisam. Esse é o grande lema, o grande discurso. A pessoa não precisa, mas o marketing trabalha de uma forma que ela mexe com a mente, ela mexe com o ego, ela mexe com o brio do indivíduo, para ele desejar ter aquilo também. Aí ele faz das tripas coração, aí ele se mata, ele trabalha, ele faz tudo para ter aquela televisão, aquele carro, aquela roupa, aquele celular, aquela casa, ele fazer aquela viagem, só que ele não tem aquela condição. E aí ele não consegue. Quem que é o culpado? Quem que é o culpado? Deus. Por quê? A visão está errada. Diácono Jorge, segura o fundo para mim aqui no nome de Jesus. Amém. A visão está errada. E aí essa pessoa entra no dilema igual Asaf. Asaf, ele olha para tudo isso e ele diz: eu não entendo, Senhor, eu não consigo entender. Ele diz mais, dizendo: olha, esses ímpios, além de não faltar nada, além de eles nem adoecer, além de eles terem uma morte tranquila, eles oprimem os outros, eles oprimem os mais pobres, os mais fracos. Eles também, Senhor, falam de maneira arrogante a respeito de Ti, a respeito das Tuas obras. Você já viu, o mundo lá fora fala de crente o seguinte, irmãos: crente é povinho. A maioria, eu lembro perfeitamente, eu estava uma vez com um gerente de uma indústria, do trabalho, comigo no carro, e a gente conversando. E aí ele, não de maneira afrontosa, pelo contrário, ele era uma pessoa, e é uma pessoa muito educada, muito prudente, muito sensata, mas não é crente. Ele falou assim para mim, ele falou: Rafael, a gente está vivendo um tempo agora onde alguém perde o emprego, vira crente. Alguém está passando por um problema, vira crente. Alguém está com alguma dificuldade financeira, vai para a igreja. Quando a gente olha, e aí você vai precisar ter discernimento para separar elementos. Quando a gente olha, está passando por um problema, é claro que a gente vai buscar a Deus. Por quê? Porque somente Deus pode resolver os nossos problemas. Amém? Somente Deus pode curar. Somente Deus pode abrir uma porta de emprego. Somente Deus pode mudar o cenário da nossa vida. Até aí tudo bem. Mas qual é o grande problema e a grande questão dessa declaração? É que quando o homem olha somente para isso, ele perde o principal propósito de Deus em Cristo Jesus. Quem está me entendendo? O que eu estou dizendo é: muitas pessoas vão para a igreja porque elas não querem Deus. Elas não querem relacionamento com Deus. Elas querem uma porta aberta. Elas querem uma cura. Elas querem um milagre. Elas querem um benefício financeiro. Elas querem um socorro. E nós sabemos que é só Deus que pode dar. Mas o que eu estou dizendo é que o propósito, a motivação é errada. E Jesus diz, bem-aventurado, o que Jesus fala? Buscai primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão O que ele está dizendo? Olha, busca a Deus em primeiro lugar, busca o reino de Deus. Essas outras coisas são consequências da fidelidade com Deus. Isso é secundário, isso vem depois. Porque Deus, em qualquer momento, Ele pode dar uma palavra e nós sermos curados. Em qualquer momento, Deus pode dar uma palavra e uma porta se abrir. Em qualquer momento, Deus pode dar um toque e tudo mudar. Mas é secundário. Então, quando Ele diz assim, olha, agora todo mundo, Rafael, vai para a igreja. E eu entendo o que Ele quer dizer.
Ele nem crente era, mas por quê? Ele estava demonstrando que os propósitos das pessoas estão errados. Elas estão buscando a Deus pelo motivo errado. Está todo mundo me entendendo? Amém, irmãos? E Asaf, quando ele olha para essa situação, ele fala: Deus, o povo não te conhece. O povo, pelo contrário, ele é arrogante. Ele diz assim, ó, as suas línguas andam pela terra. Sabe o que ele está dizendo? As vozes, as declarações, as afirmações que esses homens arrogantes falam, percorrem toda a terra e se tornam uma nova realidade. É aquilo que começa a guiar a mente das pessoas. As pessoas começam por toda a terra ter essa visão ao teu respeito. É por isso que ele diz: e muitos se cercavam ao redor deles. Porque pare para pensar, eles estavam se aproximando de homens de quem? Ricos, prósperos, bem-sucedidos, que nem adoeciam. A sua morte era tranquila, era tudo bem, era a vida perfeita. Você já olhou para a vida de alguém e desejou ter aquilo? Seja sincero. Olhou para alguém e falou: poxa, eu queria isso para mim. E às vezes a gente, dependendo da situação que a gente está vivendo, a gente sabe que esse é um sentimento que pode surgir, porque a gente começa a projetar padrões errados, a gente começa a ter visões erradas. A gente começa a lidar mais e supervalorizar mais os sentidos, amém? Aquilo que a gente vê, e aí a gente vai entrar no ponto-chave. Fé não depende dos nossos sentidos. Qual que é o discurso do mundo? Se eu ver, eu creio. Sentido. E o que é que Jesus fala para Marta e Maria? Irmã de Nicodemos, o que é que elas falam? De Nicodemos não, de Lázaro, o que que fala? Se tu creres, verás a glória de Deus. Vocês lembram lá de Tomé? O povo havia falado: Jesus ressuscitou, as mulheres viram, ele apareceu para nós. O que Tomé fala? Olha, se eu não ver, visão, e se eu não colocar o dedo nas feridas da sua mão, tato, eu não creio. Ou seja, os sentidos estão mais determinantes do que a fé. E a fé, ela não depende daquilo que se vê. Mas alguém pode questionar: mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a audição. Como é que fica então a questão dos surdos? Se eles não ouvem, certo? Ele não ouve, como é que ele vai crer? A questão, na verdade, não é o que se vê e nem o que se ouve, mas o conhecimento que se adquire. Prossigamos em conhecer a Deus. E Deus, ele se revela, e o homem conhece a Deus através do quê? Daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, daquilo que ele toca. Isso tem a capacidade de influenciar, mas nada pode determinar a fé. A fé não depende desses sentidos. E esse foi o grande dilema de Asaf. Asaf estava questionando a fé em Deus, os cuidados de Deus, o atributo de Deus, a justiça de Deus, a fé em Deus, naquilo que ele via e ouvia. Os sentidos estavam sendo, superiores à fé que ele mesmo declarou e cantou e anunciou muito tempo. Está todo mundo me entendendo, irmão? Amém. E aí a Bíblia vai dizer que Asaf fala assim, acompanhe comigo, versículo 11. Eles dizem: como sabe Deus, há conhecimento do Altíssimo. Asaf está dizendo: Senhor, esse povo está questionando a tua sabedoria. Eles estão questionando a tua justiça.
Eles dizem: Senhor, por acaso Deus vai saber o que eu estou fazendo? Por acaso Deus vai conhecer o que eu estou fazendo? Na verdade, eles estavam dizendo que não havia Deus. Porque se tudo aquilo que se falava e se pregava a respeito de Deus, eles andavam na contramão de tudo aquilo que se pregava e eram prósperos e ricos, então eles estavam colocando em xeque o quê? O conhecimento, ou melhor, a existência de Deus, a justiça de Deus. É exatamente, irmãos, o que a gente vê no mundo hoje. Quantos ateus eu ouço, já vi falarem: olha, eu não preciso de Deus para ter um sentido na vida. Eu não preciso de Deus para ser feliz. Eu não preciso de Deus para ser próspero. Eu não preciso de Deus. Não, isso é invenção da mente humana. Ateus. Por quê? Porque o conhecimento e o juízo que eles fazem de Deus está relacionado à sua capacidade de perceber o mundo. E como é que eles percebem o mundo? Por aquilo que eles veem, por aquilo que eles ouvem, por aquilo que eles podem tocar. Amém, irmãos? É isso. E a fé, ela não depende disso. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque muitas das vezes, eu e você queremos: Senhor, só se tu falar comigo de uma forma diferente, aí eu vou crer. Ah, Senhor, somente se eu ver alguma coisa sobrenatural, aí eu vou crer. Ah, Senhor, se eu tocar, se tu operar um milagre, aí eu vou crer. Amém? E fé não depende de nada disso. Essas coisas ajudam e ajudam muito, mas a fé não depende disso. Por quê? Porque é Deus que implanta a fé. É Deus que dá a fé. É dom de Deus. É uma dádiva, é um presente. E Deus faz isso de várias formas, utilizando de qualquer um dos sentidos, de qualquer circunstância. Amém, irmãos? Está todo mundo entendendo? Aí ele continua dizendo, acompanhe comigo, versículo 12: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ele faz questão de reafirmar a condição do ímpio, depois das suas análises. Qual era a análise? Eram prósperos, não trabalhavam como os outros, não eram afligidos como os outros, na verdade nem doentes eles ficavam, tinham uma morte tranquila, eram prósperos, ou seja, a vida deles era perfeita. Asaf está dizendo, olha, eles fazem tudo isso, eles blasfemam, eles zombam, eles questionam a tua presença, a tua onisciência, a tua justiça, a verdade da tua palavra, eles negam as tuas obras, e o que acontece com eles, Senhor? Eles prosperam no mundo, são prósperos. Aí, diante dessa visão, diante desse cenário, diante da forma como Asaf percebia tudo isso, aquilo que ele via e ouvia, qual é a conclusão que ele toma? Em vão eu me purifiquei, em vão, Senhor, inútil. Olha o que ele diz, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Sabe o que ele está dizendo? Olha, em vão eu tenho feito a tua obra, em vão eu tenho ido para a igreja, em vão eu tenho ido adorar, em vão eu tenho me guardado do pecado, da iniquidade, da impureza, da injustiça, em vão eu tenho aberto mão de tudo isso, em vão, inútil. As minhas mãos da inocência eu lavei em vão. Por quê, Senhor? Olha para a minha vida, olha para a vida do teu povo, olha para a vida da tua igreja. Amém? Está todo mundo entendendo?
Então ele questiona, ele não entende. Perceba que é o que eu disse no início da mensagem, a maneira como eu enxergo o mundo, o estado espiritual que eu vivo vai ser determinante para a maneira como eu percebo e analiso a justiça, o cuidado, o amor, a benignidade de Deus para comigo. Se eu dependo daquilo que eu vejo, se eu dependo daquilo que eu ouço, se eu dependo daquilo que eu sinto para julgar o cuidado, o amor, a benignidade de Deus, eu estou invertendo os fatores. Amém? Está todo mundo entendendo? Eu pego a declaração desse homem que eu falei, desse gerente. Sabe, irmãos, a nossa fé em Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a longanimidade de Deus, sabe, as bênçãos de Deus na nossa vida, elas não podem ser julgadas e nem podem depender daquilo que vemos e ouvimos, irmãos. Porque caso contrário, irmão, se eu ficar doente, eu largo a fé. Se eu perder o emprego, eu largo a fé. Se eu ouvir algo que é contrário àquilo, eu largo a fé. E foi isso que aconteceu com Asaf. Lembra que ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase que eu saí do caminho. Por quê? Porque Asaf estava olhando, procurando e julgando as coisas por elementos e fatores errados. Amém, irmãos? Não duvide do amor de Deus para com você. Não duvide da misericórdia de Deus para com você. Não duvide do cuidado de Deus para com você. Deus tem cuidado de você. Deus tem te abençoado. Deus tem te guardado. Deus tem te livrado. Deus tem abençoado a tua vida, a tua família, a tua casa. Só que muitas das vezes o nosso coração está tão inflamado por aquilo que a gente vê lá fora e ouve dos outros, que a gente não reconhece o cuidado, a misericórdia, a provisão, os livramentos de Deus em favor da nossa vida. Mas se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido misericordioso para comigo e com você. A graça de Deus tem estado conosco até hoje, até agora. Amém, irmãos? Você está entendendo? Não permita que a sua fé passe pelo crivo dos seus sentidos, mas que a sua fé esteja no próprio amor, na justiça, no cuidado, na verdade, na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus, naquilo que transcende aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos, é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, é a pessoa de Deus. Você pode não ver Ele com os seus olhos físicos, você pode não tocar com a sua mão, você pode não ouvir a sua voz de maneira audível, mas Deus é real e Ele tem cuidado de você. É aquele velho discurso. Alguém está sentindo Deus? Eu não estou sentindo nada, mas eu creio que Deus está aqui. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que Deus está aqui. Eu não estou tocando em nada, mas eu creio que Deus está aqui. E se Deus está aqui, é porque Ele me ama, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele cuida de mim, é porque Ele é benigno para comigo. Amém, irmãos? E qual que é o problema? Muitos estão olhando e valorizando os sentidos, em vez de valorizar a fé na pessoa de Deus. Se esse é o caminho que a gente segue, irmãos, a gente está no mesmo caminho dos ateus. Amém? É por isso que a Bíblia vai dizer que o justo viverá não pelo que ele vê, não por aquilo que ele toca. Mas ele ouve. É verdade, o ouvir pode salvar.
Mas quando fala de ouvir, é um dos sentidos da parte de Deus para trazer conhecimento entre nós, relacionamento entre nós, aproximação entre nós e Deus. Amém, irmãos? Mas Asaf vai dizer o seguinte, olha, em vão eu tenho feito tudo isso. Sabe, talvez alguém chegou aqui, olha, sabe, a minha vida está, eu estou desempregado, está tudo difícil para mim, sabe, eu estou passando maior luta, eu tenho trabalhado tanto, eu estou tão cansado, eu estou doente, alguém da minha família está doente, tem tanto problema acontecendo que sabe o que é? Deixa eu falar, é em vão vir para a igreja. É em vão, é inútil, tanto tempo que eu vou para a igreja, vou para o círculo de oração, eu oro a Deus, eu procuro obedecer, eu vou largar tudo. Não faça isso, porque eu quero te dizer, e vou utilizar a própria declaração do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabe o que eu estou dizendo? A sua fé não é inútil, pelo contrário, a sua fé, é a minha fé, a nossa fé, que nos aproxima de Deus e que conduzirá a nós a uma vida eterna de salvação em Cristo Jesus. Amém? Mas a Bíblia vai dizer, e contando a história de Asaf, Asaf fala, olha, em vão eu tenho feito tudo isso. Aí ele vem e começa a dizer, pelo contrário, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ou seja, é luta todo dia. Como a gente costuma dizer, né, um provérbio popular, é matando um leão por dia. Só que Asaf está dizendo, olha, todo dia eu sou afligido, todo dia eu sou angustiado, ou seja, todo dia só é problema, só é luta, só é dificuldade. O que ele está dizendo é, não tem nem bênção, não tem nenhum cuidado, não tem nenhuma justiça, não tem nenhuma misericórdia, pelo contrário, é só castigo e aflição. É isso que ele está dizendo. Só que o que me chama a atenção na vida de Asaf é que a gente está dizendo que ele fala tudo isso, mas na verdade ele não falava. Ele só pensava. A gente diz que ele falava porque ele falou para a gente agora quando ele escreve o texto. Mas o texto vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Versículo 15. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Asaf, apesar de estar vivendo um dilema espiritual, pessoal, apesar de ele estar quase se desviando, apesar de ele estar quase saindo dos caminhos, apesar de ele estar quase largando tudo, ele não abre a boca para falar para ninguém. Ele não chega para o irmão e fala, rapaz, tu acha que Deus é justo mesmo? Tu acha que Deus é amoroso mesmo? Tu acha que Deus é misericordioso? Eu acho que Deus não, sabe por quê? Olha para os ímpios. Sabe aquele tipo de pessoa que quando está passando por problema, ele quer colocar o problema dele em todo mundo? Quando ele está enfrentando um dilema, ele quer que todo mundo assuma o mesmo dilema que ele? Que ele não consegue lidar sozinho com aquilo? É claro que a psicologia vai dizer, a psiquiatria vai falar que nós devemos compartilhar os nossos problemas. É bem verdade que quando nós estamos lutando, passando por algum problema, é natural e comum, a Bíblia vai dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros, ou seja, está passando com problema, é natural conversar. Só que aquilo que Asaf está dizendo é, não havia em Asaf a atitude de colocar dúvida em alguém. Uma coisa é eu pedir ajuda de alguém para conversar e falar o que eu estou passando. Outra coisa é eu tentar ou colocar as minhas dúvidas naquela pessoa. E fazer que aquela pessoa também abandone a fé.
fazer que aquela pessoa também venha apostatar da fé. Está todo mundo entendendo? Esse é o cuidado de Asaf. E aí ele não comete o mesmo pecado dos filhos de Israel que Malaquias profetiza. Malaquias capítulo 3, quando o Senhor vai tratar dos dízimos, Deus trata dos dízimos, e depois Deus fala assim para o povo: olha, vocês falaram palavras muito agressivas contra mim. Olha só, vocês falaram palavras agressivas contra mim. É Deus falando para o profeta, através do profeta para o povo. Falaram palavras agressivas. Aí o povo pergunta: Senhor, o que é que a gente tem falado? O que é que a gente tem dito? A Bíblia vai dizer que Deus, através do profeta, vocês têm dito que inútil é me servir. Qual era o problema deles? O mesmo de Asaf. Eles estavam olhando para o problema, eles olhavam para os ímpios, não conseguiam entender a prosperidade dos ímpios, mas a ruína deles era porque eles estavam roubando a Deus, porque eles não eram obedientes à palavra de Deus. E aí, eles começam a falar, não somente a ter esse problema, mas eles começam a induzir outras pessoas a também o quê? A se afastar de Deus. Faça o seguinte, abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 13 diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Amém? Volte para Salmo número 73. Olha o que eles estão dizendo. É inútil, o povo falava, é inútil servir a Deus. É inútil obedecer a palavra de Deus. É inútil guardar os preceitos de Deus. Por quê? Porque os ímpios são soberbos, pecam, cometem todo tipo de impiedade e de injustiça e escapam de Deus. Eles tentam a Deus. Eles, afrontam a Deus e Deus não faz nada. Eles escapam. É isso que eles estavam dizendo. Só que o povo não guardava esse dilema pessoal para si. Eles tentavam fazer que outros também tomassem partido da sua apostasia. Eles também tentavam que outros se afastassem da fé. Sabe o que acontece, irmãos? A pior coisa que um homem pode fazer é conduzir e induzir outras pessoas ao pecado. É por isso que Jesus vai dizer: ai daqueles por quem vêm os escândalos. Melhor lhes fora amarrar uma pedra de moinho e ser lançada no fundo do mar. Olha o que ele está dizendo. É melhor alguém morrer primeiro do que fazer ou conduzir ou induzir outra pessoa ao pecado, a se afastar de Deus, a apostatar da fé, a abandonar a fé. Amém? É isso que Jesus diz. Asaf fala: olha, eu não falava para ninguém, eu guardava isso só comigo. E aí ele diz, versículo 17, versículo 16: quando pensava eu em entender, isto foi muito, muito doloroso para mim. O que Asaf está dizendo é o seguinte: que toda vez que ele parava para, de acordo com os seus olhos, de acordo com o seu conceito, de acordo com a sua visão,
da forma como ele percebia o mundo, todas as vezes que ele tentava conciliar a bondade de Deus, a justiça de Deus, com a impiedade e a prosperidade dos ímpios, aquilo era complicado demais. O que eu estou dizendo e que o texto está nos ensinando, juntamente com a história de Asaf, é que às vezes, irmãos, às vezes, em algum momento, pessoas, o mundo, homens próximos a nós, eles não receberão o juízo enquanto nós olhamos. A Bíblia vai dizer no livro de Pedro que há juízos dos homens há juízo de Deus sobre a vida de homens que é revelado em vida, mas outros somente depois da morte. O que isso significa? É que a nossa vida, ela não se resume aqui. A gente não pode julgar a bondade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, olhando somente para esse tempo presente. Somente por aquilo que a gente vê agora, somente por aquilo que a gente ouve agora, porque a verdade é essa. O que é que nós temos, eu e você? Nós abominamos o sentimento de injustiça e de impiedade. A gente não aceita que uma pessoa que comete injustiça escape. Isso para a gente é um ultraje, isso para a gente é uma afronta, isso para a gente, sabe, é algo inadmissível, inaceitável. A gente quer que aquele corrupto, que aquele injusto, que aquele homem que está cometendo tal coisa, pague pelos pecados e pelo crime que cometeu, não é isso? Mas quando somos nós, a gente quer o quê? Misericórdia. Misericórdia, 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 misericórdia. E aí, o que acontece muitas das vezes? Asaf olhava para a vida desses homens e via a impiedade, a injustiça, o pecado, a soberba, sabe, tudo de errado em relação à palavra de Deus, em relação a Deus. Aí ele olhava para o presente, para esse momento, por aquilo que ele via e ouvia, e ele não entendia. Além de ele não entender, aquilo doía demais. Por que doía? Porque o coração dele estava carregado de inveja. Ele mesmo que diz. Você já sabe, irmãos, porque quando o homem é carregado de inveja, o homem invejoso, ele se incomoda. O homem invejoso, que é ressentido, insatisfeito, descontente, magoado pelo sucesso, pela prosperidade dos outros, o que ele faz? Quando ele vê algo, aquilo dói, aquilo machuca, ele se incomoda. É como se ele estivesse pisando no espinho. É ou não é? Asaf sentia isso. Por quê? Porque o coração dele estava carregado disso. Até, acompanhe comigo, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Santuário é lugar de quê? De encontro. Santuário é lugar de quê? Da presença de Deus. Qual que era o problema de Asaf em lidar com aquela situação? Ele queria lidar com aquela situação, analisando, julgando ela, considerando ela, de acordo com aquilo que ele via e ouvia. Ele estava tentando resolver aquele problema do seu jeito. Está todo mundo entendendo? Até que o que ele faz? Até é um divisor de águas. Até é o momento do encontro. Até é o momento da separação. Até o momento, o que significa? Até está relacionado a um período, a um tempo. Então o que ele está dizendo? Antes eu olhava, eu via, eu ouvia, eu tocava, eu sentia, eu julgava tudo com os meus sentidos, com a minha forma de encarar.
até que eu entrei no santuário até que eu tive um encontro até que eu entrei na presença E como é que tu entra na presença de Deus, irmãos? Em oração. Como é que tu entra na presença de Deus, irmãos? Conhecendo e desvendando a palavra do Senhor. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Salmo de número 119. Jesus diz, olha, e tu quando entrares no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto e te vê, te recompensará. Asaf fez o seguinte, em vez de eu ficar me frustrando, em vez de eu ficar sofrendo, em vez de eu ficar com o coração tão azedo, que é o que ele diz, amargo, em vez de eu ficar sofrendo pelo meu pecado e pelo pecado dos outros, eu vou entrar na presença de Deus. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Muitas das vezes a gente quer resolver os problemas e as lutas e dificuldades que enfrentamos, tentando resolvê-las e enfrentá-las do nosso jeito. Às vezes a gente quer compreender algo da parte de Deus, às vezes a gente quer esclarecimento da parte de Deus, às vezes a gente quer uma resposta da parte de Deus, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, às vezes a gente quer que Deus se revele para a gente quer entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas a gente quer descobrir tudo isso por si só, do nosso jeito. Mas a Bíblia vai dizer que Asaf, o que faz? Vai orar, irmão. Ele entra na presença, ele entra no santuário de Deus. Ele se dedica à oração, ele se volta a buscar a face de Deus, ele se volta para meditar na palavra do Senhor, para compreender aquilo que a palavra do Senhor revela a respeito das circunstâncias da vida do homem e deste mundo. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Às vezes a gente quer olhar o mundo, aqui a gente quer julgar o mundo usando os conceitos do mundo e não a palavra de Deus. A gente tem que olhar para Deus, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser um instrumento que deve nos guiar para as conclusões e juízos da nossa vida. Muitas pessoas não compreendem, não entendem, muitas pessoas questionam contra Deus, murmuram contra Deus, acham que Deus é injusto, que Deus não é amoroso, que Deus não é benigno, que Deus não cuida. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Porque não ora. Essa é a verdade, irmãos. A gente pode usar qualquer outro argumento, mas a gente está se enganando. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe por que não conhece? Porque em vez de estar no santuário, está fora do santuário. Em vez de estar na presença de Deus, está longe de Deus. Amém? Não pense que alguém e você vai entender alguma coisa a respeito da sua vida e a respeito de Deus, longe de Deus. Eu não sei qual que é o problema que tu está enfrentando. Eu não sei qual é a luta que tu está travando. Eu não sei o que talvez está tornando teu coração amargo, azedo. Eu não sei o que está roubando a tua força. Eu não sei o que talvez está te incomodando, está produzindo dor. Mas eu posso te dizer qual é o caminho para a resposta. Eu posso te dizer qual é o caminho para o remédio. Qual é o caminho para a solução. É a presença de Deus na tua vida, na nossa vida. É entrar no santuário de Deus. E foi isso que Asaf faz. Asaf vivia todo esse dilema, todo esse conflito. Asaf estava pronto para se desviar, para abandonar a fé, até o dia que ele entra no santuário de Deus. Ou seja, ele entrou na presença de Deus em oração, em meditação na palavra, gastando tempo na presença de Deus. Você está aguardando e está querendo entender algo na sua vida. Você está precisando de uma resposta de Deus. Você está precisando compreender o que está acontecendo e por que aconteceu. Eu quero te dizer o caminho uma vez mais. Busca a presença de Deus. Entra no santuário de Deus. E lá, e quando tu entrar lá, tu vai entender. É isso que Asaf diz.
Eu entrei no santuário de Deus, até que eu, todas as traduções que você encontrar em português vai ter essa palavra, até que eu entendi. Às vezes a gente não consegue entender, às vezes a gente não consegue compreender. Pode ser que a sua tradução, quando fala de entendi e compreender, é a mesma coisa. Sabe, até que a gente compreende, entende, percebe o que está acontecendo. Foi somente quando Asaf teve um encontro com Deus, foi somente quando Asaf entrou no santuário de Deus, foi somente quando Asaf buscou a presença de Deus, é que ele entendeu. Você lembra que ele diz que ele tentava entender e não entendia? O seu coração doía, era complicado demais, era doloroso demais. Eu não sei o que pode estar trazendo, como eu disse, eu repito, está trazendo dor, aflição na sua vida. Você quer entender tudo isso? Busca a presença de Deus. Entra no santuário de Deus. De volta para Deus, porque eu e você jamais conseguiremos entender ou resolver as causas e compreender as situações da nossa vida, as circunstâncias que nos cercam, longe da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Asaf entende, agora a gente tem um outro Asaf. A gente tem um primeiro Asaf revelado, aquele que estava com o coração amargurado, cheio de inveja. Um coração, inveja é pecado, irmãos. Ou seja, o coração dele estava carregado de pecado. E quando está em pecado, irmãos, quando a Bíblia diz, vede, irmãos, Hebreus capítulo 3, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, o pecado afasta. O pecado quebra relacionamento. O pecado mancha, sabe, a visão. O pecado, sabe, atrapalha o entendimento. Não tem discernimento, não tem compreensão. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que o homem espiritual discerne bem tudo, mas o natural, o carnal, ou seja, aquele que é controlado pelo pecado, não compreende. Aí às vezes você fala com alguém, pessoas que estão dentro da igreja, aonde que Asaf estava, irmãos? Asaf era lá do mundo, era cantor de bar. Asaf era quem? Cantor dentro da igreja. Às vezes você fala com pessoas dentro da igreja, ela não entende, ela não aceita, ela rebate, ela é rebelde, ela questiona. Por quê? Porque o coração dela está carregado de pecado. Atrapalha o discernimento. O coração se torna insensível, fica duro, ele não aceita. O problema é o quê? Dá para entender, irmãos, que o problema do homem sempre foi e sempre será o pecado, irmãos. O pecado que entrou no mundo e trouxe morte, destruiu e corrompeu tudo. E somente o sangue de Jesus, somente o Espírito de Deus. É aquilo que Davi, quando está confessando o seu pecado, Salmo de número 51, fazendo a sua oração de petição, confissão de pecado, pedindo misericórdia, ele fala, Senhor, sonda, esquadrinha o meu coração. Porque, qual que é a preocupação dele? Mas não me expulsa da tua presença. Pelo contrário, ele continua, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Amém? Asaf entende o problema. Asaf reconhece a situação. Irmãos, quando a gente está em pecado, a gente não consegue reconhecer o problema. Quando o pecado está dominando o coração do homem, a gente não consegue ver bem, a gente não consegue enxergar bem, a gente não consegue discernir bem as coisas. Sabe, aquilo que a gente acha que aos nossos olhos é maravilhoso, na verdade é o quê? Um prejuízo.
Perceba que até Asaf ter um encontro, como é que era a visão de Asaf? Vida perfeita. Vida perfeita. Tem tudo, não falta nada, é rico, tem saúde, é próspero, faz o que quer. Mas depois que Asaf tem um encontro com Deus, agora qual é a visão de Asaf? Muda. Ele fala: tu, Senhor, os lançastes, é aqui ó, tu, Senhor, os lançastes em destruição, tu os pusestes em lugares escorregadios. Sabe o que agora Asaf está enxergando? O terreno aonde eles estavam firmados, na verdade, é incerto, é passageiro e não é nada sólido. Pelo contrário, é um lugar escorregadio. É um lugar que, de maneira rápida, vem a sua ruína e a sua queda. Mas na visão de Asaf, aquele lugar era perfeito. Na visão de Asaf, antes de entrar no santuário, o que era aquilo? Aquele lugar era perfeito, era ótimo, era aquilo que ele queria para a vida dele, porque somente se ele tivesse aquilo, aí sim era útil servir a Deus, sabe? Aí sim valeria a pena servir a Deus, aí sim era justo da parte de Deus. Aí Asaf olha e percebe: olha, Senhor, na verdade ali é um pântano, Senhor, ali na verdade é lodo, ali na verdade o lugar é traiçoeiro, ali na verdade o lugar é escorregadio, ali na verdade o lugar é de destruição. E olha o que dele está dizendo. Irmãos, aqui eu posso até 10 horas, brincadeira, não vou até 10 horas, mas olha o que ele está dizendo: tu os lançastes, tu os colocastes. Sabe o que eu estou dizendo? E o texto está nos ensinando. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala: olha, ele é rico, ele é próspero, olha como a vida dele é boa. E aí fala: Deus está com ele. E Deus não está. Assim como também às vezes a gente olha para alguém que é simples, humilde, está passando por uma luta financeira, ou seja, é pobre. Deus não está com ele. Perceba que a condição financeira de alguém, a posição social de alguém, não determina a presença de Deus na vida dele. Então a gente não pode olhar com os olhos errados, irmãos, porque se a gente olhar com os olhos errados, a gente vai ter a visão, o conceito, o juízo errado. Sabe por quê, irmãos? O que Deus quer é vida eterna. O que Deus quer é comunhão. O que Deus quer é relacionamento. O que Deus quer é que eu e você estejamos próximos dEle, perto dEle. Sabe o que eu estou dizendo? Aquilo que mais vale na nossa vida é a presença de Deus do que qualquer outra coisa que o mundo ou eu e você humanamente, materialmente possamos julgar como algo valoroso, irmãos. É aquilo de Lucas capítulo 12, o rico da parábola insensato, o rico insensato da parábola, a qual dizia para si mesmo: alma, come, bebe, folga-te, regozija-te, porque temos muitos bens e de nada temos falta. Aí Jesus olha para ele e fala: louco, hoje pedirão a tua alma, para quem será? Sabe, quando a nossa visão é errada, quando a gente tem um conceito errado, a gente julga a nossa vida e olha para a nossa vida de forma errada em relação a Deus. Amém, meus irmãos? Mas Asaf fala: Senhor, tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando tu acordares. Alguém já sonhou aqui, irmãos? Você já teve aquele sonho que você está sonhando? Aquele sonho abençoado, que tu está feliz da vida, que tu não tem na vida real, mas tu está tendo no sonho? Que tu está, sabe, como dizem, feliz, viajando. E aí de repente tu acorda e, puxa vida, eu estava sonhando. Quem já teve esse sonho?
Sabe que aquele sonho gostoso que tu não quer acordar, tu até tenta, eu vou tentar dormir de novo para ver se eu volto para o sonho. Quem já teve isso? Eu já tive, eu já tentei. Porque o sonho estava muito bom. Só que aquilo ali não era o real. Só que o sonho não é real. O sonho também é passageiro. O sonho também ele acaba num momento. É isso que Deus está falando para Asaf. É isso que Asaf entende, dizendo: olha, essa vida que eles têm, que parece um sonho, que é como um sonho, é passageiro. Rapidinho acaba. Basta um momento. Então, Asaf, não te prende em coisas passageiras, mas te prende nas coisas eternas. Olha não para as coisas passageiras, olha para as coisas eternas. É o que Jesus fala para o rico insensato da parábola. O rico insensato está olhando para o quê? Para o comer, para o beber, para o calçar, para o vestir, para o dinheiro, para as posses, para os bens, para a posição. E Jesus está dizendo: olha, não olha para aí, chama ele de louco, hoje te pedirão a tua alma. Ou seja, em vez de tu olhar para aí, Jesus está dizendo: olha para a eternidade, olha para a tua alma, olha para aquilo que mais importa, olha para aquilo que tem mais valor. Sabe, irmãos, e o bem mais precioso que eu e você temos é a nossa alma. O bem mais precioso que eu e você temos é a salvação dada por Deus em Cristo Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o dom mais precioso que você tem? Sabe qual é a dádiva, o presente mais precioso que você já ganhou nessa terra, irmãos? A fé, irmãos. A fé, irmãos. Porque se não for por ela, irmãos, não há salvação. Se não for por ela, não há vida eterna. Se não for por ela, não há relacionamento com Deus. Se não for por ela, não há comunhão com Deus. Então, Asaf estava querendo desviar da fé. E eu te digo, não te desvia da fé. Vem para a fé. Vive na fé. O justo viverá pela fé. Asaf sentia muitas dores por causa disso. E aí, dentro desse contexto, ele faz uma declaração. Versículo 22. Versículo 20. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência. Eu volto para o rico da parábola. O rico estava o quê? Valorizando. Amém? O rico estava valorizando os bens, tudo que ele tinha. E Jesus estava desprezando. Jesus estava dizendo: olha, isso aqui para mim não serve para nada. O teu dinheiro, a tua posição, o teu status, a tua fama, o teu carro, a tua casa, a tua conta bancária, a tua posição, a roupa que tu veste, se é de grife, se não é, para mim, serve de nada. Jesus despreza isso. Mas o que Jesus preza? Pela alma. Jesus preza por quê? Pela vida eterna. Jesus preza pela tua salvação. Jesus preza por ti. Jesus se interessa muito mais, irmãos, por quem nós somos do que aquilo que temos, irmãos. Amém? E eu e você ganhamos uma pérola, uma dádiva do Senhor, que foi a fé, irmãos. Mas Asaf estava tão contaminado pelo pecado, que olha o que ele diz, versículo 22. A gente já viu que ele sentia dor, estava azedo, consequência do pecado. Aí ele fala: assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal. Vou continuar. Não é aí mesmo, como um animal.
perante... Como é que é um animal, irmãos? É o quê? Por quê? Porque ele age pelo instinto, pelo desejo. O animal, ele está com fome, ele vai atrás de comida. Ele está com sede, ele vai atrás de comida. Ele está cansado, ele vai atrás de uma árvore para se sentar na sombra. Sabe o que Asaf está dizendo? Que quando ele se embruteceu, ou seja, ele foi tão tomado pelo pecado, pela raiva, pela inveja, o coração dele ficou tão dominado que ele ficou como um animal, ou seja, ele só estava olhando para as coisas terrenas, ele só estava olhando para aquilo que ele desejava, ele só estava olhando por aquilo que ele queria satisfazer os seus desejos, as suas necessidades terrenas, como um animal. Um animal, ele não pensa, o que vai acontecer se eu tomar essa atitude? E se eu for caçar essa presa por aqui, o que será que vem depois? Se eu tomar essa atitude, qual será a consequência? O animal não faz isso. O que Asaf está dizendo é que ele ficou tão preso, ele ficou tão cego, ele ficou tão desejoso por essas coisas terrenas como o animal, que ele não estava analisando, pensando, julgando as consequências das suas atitudes. Ele não estava pensando na vida no porvir, ele não estava pensando na eternidade, ele não estava pensando no amanhã, ele estava pensando no hoje. Ele diz que ele ficou como um animal. Sabe, irmãos, quando o homem, ele fica tão envolvido pelo seu pecado, quando o homem fica tão envolvido por essa vida terrena, pelas ansiedades dessa vida, pelos cuidados dessa vida, pelas coisas materiais dessa vida, pelos prazeres dessa vida, ele diante de Deus fica como um animal. Porque ele não está pensando no amanhã. Ele não está pensando na eternidade, ele não está pensando no que vem depois, ele não está pensando nas consequências que as suas escolhas e atitudes trarão sobre ele. Ele só está pensando em tomar aquela atitude, aquela escolha, ter aquilo, se satisfazer daquilo, preencher aquilo, ter aquilo, e não olha para o que vem depois. Só que as nossas escolhas e atitudes hoje determinarão a nossa eternidade no amanhã. Amém? Mas Asaf diz, olha como muda, irmãos, o conceito de um homem quando ele tem um encontro com Deus. Versículo 14, Asaf só está dizendo, ó, sou só afligido, eu sou só castigado. Ou seja, a minha vida é só problema. Aí quando ele tem um encontro com Deus, aí quando ele começa a entender bem as coisas, ele começa a compreender bem tudo, agora ele já muda o discurso. Olha o que ele vai dizer. Todavia, verso 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentastes pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Agora Asaf está considerando que Deus estava sustentando. Agora Asaf estava considerando que na verdade toda a vida que ele tinha antes era Deus que estava com ele, era Deus que caminhava com ele, era Deus que cuidava dele. Ou seja, agora ele está reconhecendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a benignidade de Deus, o auxílio, o sustento de Deus. Agora só. E aí o versículo 24 ele diz: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás da glória. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, que ao seu tempo dará o seu fruto, e as suas folhas
não murcham, e tudo prosperará. Aí continua, mas não são assim os ímpios. O que Asaf está dizendo? Que o que vale para Asaf agora é o conselho de Deus. Que aquele homem que é guiado pelo conselho de Deus, aquele homem que é guiado pela palavra de Deus, aquele homem que vive pela palavra de Deus, aquele homem que agora anda segundo o conselho divino, que é controlado por Deus, tem uma recompensa. Há um resultado para quem é guiado pela palavra, há um resultado para quem anda pela palavra, há um resultado. E qual é o resultado? E depois me receberás na glória. Sabe o que ele está dizendo? Olha, o caminho para a glória é o caminho guiado pela palavra do Senhor. É a consequência, é o resultado. É por isso que ele diz, olha, quem eu tenho no céu além de ti? E na terra há alguém mais que eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração se desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. O que ele está dizendo, irmãos? Que depois que ele tem um encontro com Deus, nada na vida dele é mais importante do que a presença do próprio Deus. Nada desperta mais desejo nele do que a presença de Deus. Porque o Senhor é a força dele, o Senhor é a fortaleza dele. Ele diz, olha, ainda que o meu coração e o meu corpo se desfaleça, perceba, o fato de estarmos na presença de Deus não nos torna imune a problemas, a angústias, a adversidades, mas a nossa segurança, a força espiritual, o vigor espiritual, a fortaleza do crente é a pessoa do próprio Deus. Ele já não olha mais para as circunstâncias, agora ele olha para o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é a porção dele. Deus é a porção dele. Sabe, irmão, se Deus não estiver na nossa vida, irmãos, se nós não estivermos na presença de Deus, se Deus não for a pessoa principal, a mais importante da nossa vida, irmãos, sabe, a gente está fadado ao fracasso. É por isso que ele vai dizer, acompanhe comigo, penúltimo e último verso: pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. O que ele está dizendo? O desviado, aquele que se afastou de Deus, aquele que está longe de Deus, está para a sua própria destruição. E perceba, o texto vai dizer que o próprio Senhor vai destruir. O mesmo Deus que ama, que cuida, que é misericordioso, vai destruir. Por quê? Porque os homens rejeitaram a Deus, preferiram se afastar de Deus, se alongar de Deus, ir para longe de Deus. Mas Asaf, mas para mim não. Mas para mim o bom é se aproximar de Deus, para mim o bom é confiar em Deus, pois eu pus nele a minha confiança. E agora, Senhor, além de eu confiar em Ti, além de o Senhor ser a porção, agora eu sou um obreiro da Tua obra. Agora eu anuncio as Tuas obras, agora eu falo dos Teus testemunhos, eu anuncio os Teus preceitos. Fique de pé no nome de Jesus. Passamos já 18 minutos do nosso horário. A palavra do Senhor vai dizer que ruim, prejuízo, é ir para longe de Deus.
mas bom é se aproximar de Deus. O apóstolo Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E nessa noite eu tenho uma palavra, eu tenho um convite para você, que se afastou dos caminhos do Senhor. Para você que anda longe de Deus. Para você que está longe do santuário. O santuário é lugar de oração. Santuário é lugar de comunhão, de presença de Deus. Você que tem andado longe, está longe do santuário. O que me chama a atenção no texto é que Asaf estava lá no culto, mas ainda assim ele estava longe. Asaf não somente estava no culto, ele era responsável pelo culto, mas ele estava longe do santuário, estava longe da presença. E agora eu quero te convidar no nome de Jesus. Você que está longe, você que não está no santuário, você sabe disso. Você que está se alongando de Deus, se afastou, está afastado já há um tempo. Essa noite é noite de voltar. Sabe por que é noite de voltar? Eu vou dizer para ti aquilo que o Senhor fala através dos lábios do profeta Malaquias. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então nessa noite, no nome de Jesus, volta. Hoje é noite de você voltar para Deus. E quando você se voltar para Deus de todo o seu coração, o versículo anterior a esse que eu li vai dizer que o Senhor poupará os justos da condenação e do juízo. Mas hoje é tempo de voltar. E quando você e quando nós estamos na presença de Deus, a palavra do Senhor, o próprio Deus garante que nós poderemos contemplar, nós iremos ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Você que tem andado longe, você que talvez tenha pensado que, olha, não vale a pena, ou então tudo bem. Talvez você tenha pensado que nem esses homens falavam, não há conhecimento de Deus, ou seja, não há justiça, Deus não se importa, tudo bem viver uma vida de pecado, tudo bem viver de qualquer jeito, não há problema, Deus não está vendo, Deus não sabe disso. Mas o Senhor está declarando: você verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que purificou o seu caminho e aquele que não se purificou. Por quê? Porque o mesmo texto vai dizer que há um memorial escrito, há um livro, onde todas as palavras, todas as atitudes, todos os pensamentos do homem estão escritos. E só existe uma forma de sermos perdoados, justificados, purificados, santificados, regenerados, é pelo sangue de Jesus, é pela fé no nome de Jesus Cristo. Então você que está desviado no nome de Jesus, você que está longe, você que se alongou, a gente já sabe o resultado. O texto bíblico vai dizer que Deus vai destruir todos aqueles que se desviaram, que estão desviados, que se afastaram. Mas Deus, o propósito de Deus é a sua salvação, é a sua alma, é a vida eterna. Então, no nome de Jesus, sem perca de tempo para me orar, vem aqui na frente, volta para o Senhor hoje. Hoje é dia de tu entrar no santuário. Hoje é dia de tu reconciliar com Deus. Hoje é dia de tu colocar as coisas no altar. Hoje é dia de tu ter um encontro com Deus. Hoje é o dia de tu se voltar para a oração e para a palavra de Deus e viver uma nova vida com Deus. Não perde tempo no nome de Jesus, porque eu não vou mais